Eu quero trazer uma mensagem hoje. E o tema é um tema que parece ser muito assim, parece até título de livro, né? Mas é exatamente o que a Bíblia diz. E o tema da minha ministração hoje é como ter uma vida boa, com saúde, com paz e prosperidade. Vocês acham que isso é bom? É bom falar sobre esse assunto? Como ter uma vida boa, com saúde, com paz e prosperidade. Na verdade, isso é o que Deus tem para a igreja, isso é o que Deus tem para os seus filhos. Amém, gente? Sabe, eu estou vivendo no ministério como pastor há 37 anos. Em fevereiro eu vou fazer 38 anos no ministério. E em todo esse tempo, o que tem acontecido comigo é que a minha paixão por Deus, por Jesus, tem aumentado cada vez mais. E olha que os meus olhos já viram, como diz no Brasil, no Mineiro, né? Coisas do arco da velha. Já ouviu falar desse tipo? Já viu isso? Isso é português também, né? O Brasil fala muito. Eu já vi coisas do arco da velha. Aí em Minas fala da velha, né? Mais assim, mais íntimo, né? Mas eu me apeguei num texto da palavra, Salmo 91, que diz que 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Um homem e uma mulher de Deus, ele não vive pelo que está à sua volta, à sua direita ou à sua esquerda. Um homem e uma mulher de Deus, ele não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. Se nós vivemos por aquilo que nós vemos, nós vamos viver frustrados, desanimados, desalentados e sem esperança do futuro. Mas quando nós passamos a viver daquilo que nós cremos, você pode passar por lutas, pode passar por vales, pode passar por desertos, mas você sabe exatamente para onde você está indo. E na vida, saber para onde se está indo faz toda a diferença. Porque o que você faz com a sua vida agora, hoje, reflete muito no que vai ser a sua vida no futuro. A gente vê às vezes esses lutadores de boxe, por exemplo, a maioria deles envelhecem doentes, com malpartes, com outros tipos de doenças, alguns estão tremendo. Quem lembra do Maguila? Maguila está em estado deplorável no Brasil, doente, sem quase reconhecer as pessoas, tremendo, quase babando. Muhammad Ali, vi recentemente uma entrevista com Éder Joffre, falido, doente, frustrado. Eu fui na Argentina anos atrás e cheguei no Coliseu para uma conferência até com o Korean Show da Coreia, e estava estampada uma foto muito grande do Muhammad Ali, aliás, do Éder Joffre, brasileiro, naquele Coliseu, como campeão. Só que hoje está vivendo pobre, miserável e doente, por causa das lutas. Na verdade, o que eu estou querendo dizer? O que nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa mente, e até o que colocamos no nosso espírito hoje, vai refletir em como nós vamos envelhecer. Se eu sou uma pessoa mais doce hoje, eu também vou ser um velho mais doce. Eu brinco com a minha esposa, e onde eu vou, eu digo que eu estou me preparando para envelhecer, para ficar velho. Estou com 5,6 já. Mas daqui uns 40 anos eu vou começar a ficar velho. Daqui uns 40. Aí eu vou diminuir um pouco o meu ritmo. Mas eu tenho falado para mim, sempre quando eu posso olhar no meu espelho, eu falo, cara, você precisa ser um velho, gente boa. Porque velho chato é a pior coisa que tem. Aqui não tem nenhum, graças a Deus, né? Então, quando eu estiver com os momentos, eu quero ser um velho, gente boa. Cheiroso. Amém, gente? Cheiroso, aquele perfume que agrada, porque aquele perfume ninguém vai ficar perto também, só porque você usou desde a mocidade, o negócio mudou, tem perfume novo na área, não é verdade? Então eu tenho um tipo para mim mesmo, olha,
Se cuida. Cuida da sua alma, cuida do que você coloca dentro de você. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje de manhã. Amém, gente? Abra comigo a sua Bíblia no texto de Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Deus tem a vontade dele perfeita para a nossa vida. Desculpa, se não estou falando que eu estou falando muito alto. É porque, na verdade, acho que o retorno... Pode aumentar o retorno para mim um pouquinho, gente. Está muito alto, né? Estou gritando, né? Não ouvindo vocês. É que eu estou meio pentecostal hoje. Você escutou o pastor Eu Movimento? gosto de frio, eu gosto de frio. Quando eu vou dar foto, ele fica muito quente. Então, aqui é que é o calor verdadeiro, né? Que vem de dentro. Capítulo 3, Provérbios. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Posso ouvir um amém? Amém. Que texto maravilhoso. Amém, gente? Diga para o seu vizinho, como que a palavra de Deus é rica. Amém. Sabe, a palavra de Deus é tudo que nós precisamos. A única maneira de nós entendermos a palavra de Deus é quando nós simplificamos tudo. Se você tentar complicar, só vira letra. Mas se você simplificar e aplicar na sua vida de uma maneira simples, a palavra de Deus vai ser fonte de vida para você, todos os dias. Amém, gente? Sabe uma coisa que nos ajuda a absorver a palavra de Deus? É quando nós convivemos com Deus por amor e não por pressão ou por medo. Quando eu tenho medo de ir para o inferno, eu vivo debaixo de uma lei severa. Porque se eu tenho medo de ir para o inferno, esse medo vai fazer com que eu até erre nas coisas que aparentemente eram para dar certo. Ou seja, quando você vive com medo, você erra mais. Imagina você atirar um dado, né, no alvo. Se todo mundo fala com você que se você perder aquela oportunidade, você vai ser desclassificado do campeonato, se você vai perder alguma coisa material, se você errar o alvo, a sua pressão é muito maior. Quando nós fazemos um teste na escola, por que um aluno, ele estuda o ano inteiro, ou o semestre inteiro, mas na hora de fazer a prova, ele vai mal? E ele vai mal às vezes, e ele é o melhor aluno da classe. Porque na hora do teste, a pressão gera o medo. E o medo tira você do seu melhor. Quando eu vivo com medo, eu não vivo o meu melhor. Quando eu vivo com medo, eu vivo o meu pior, que é a insegurança. E eu não alcanço o meu foco, não alcanço o meu alvo. Então, quando eu sirvo a Deus com medo de Deus, eu não consigo ser sincero com meu Deus. Mas quando eu sirvo a Deus sem medo, mas com uma amizade profunda, que gera respeito, gera intimidade, gera confiança, gera transparência, a minha vida vai ficar mais easy, mais tranquila. Amém, queridos? Então, quando eu tiro a pressão de tudo, as coisas vão bem. Já notaram que um casamento que tem a pressão do medo de não dar certo, as pessoas erram mais? Um casamento que vem de histórias dos pais que não deu certo, geralmente é um casamento que vive debaixo de pressão. Eu já aconselhei casais, nós somos conselheiros de casais, e eu já aconselhei casais que o medo deles é que hora que o casamento ia acabar. E aí eles viviam naquela pressão, brigavam o tempo todo,
Porque eles estavam brigando, porque todo casal briga. Amém? Sim ou não? Todo casal briga ou não briga? Tem briga, briguinha e brigão. Né? E tem briga no primeiro ano, que é uma briga que todo mundo tem direito de brigar para ajustar, na verdade são ajustes, e depois você briga menos, por favor. Quando o tempo vai passando, briga menos. Né? É que nem andar de avião. Quem anda numa alturazinha assim desses aviões pequenos, tem turbulência o tempo todo, parece que o avião vai cair o tempo todo. Mas eu não gosto de andar nesse avião. Quando eu tenho que tomar um aviãozinho pequeno, gente, olha, não é medo de cair nem nada, mas é aquela tensão o tempo todo. Se você fizer umas contas, vai ver que não cai tanto avião assim, ok? Mas eu não quero estar passando aquela turbulência. Um dia eu vim de Charlotte para Miami, tinha vindo da Europa, aí fomos para Charlotte para Miami. Aí quando eu cheguei no aeroporto de Charlotte para Miami, era um avião pequeno. E a primeira coisa que a mulher falou, a comissária, que era uma só, era um avião da American Airlines, era um jato menor. Ela falou assim: vocês que estão aqui na frente podem passar umas 2 ou 3 pessoas lá para trás para balancear o peso? Eu falei: o quê? Para esse negócio que eu quero descer. Balancear o peso. Eu falei para ela: para onde você quer que eu vou? Estão comigo? Então, eu sabia, e estava chovendo muito, mesmo sem chuva, nem se viu água, tanto junto, também turbulência, o tempo todo turbulência. Eu gosto de andar naqueles aviões grandes, aqueles aviões que quando você como essa sala aqui, está tudo tranquilo. De vez em quando você ouve o piloto dizer assim: vamos passar por uma área, eles nem falam de turbulência, mas de depressão, e você pode, para você ficar mais confortável, coloca o seu cinto. Então todo mundo faz o quê? E fica esperando o negócio começar a balançar. Então, você não balança tanto, às vezes você para, você fica com um copo d'água na mão, segura o copo e fala: meu Deus, ou eu tomo essa água toda para me tornar, ou eu seguro, né? Então eu já entendi o seguinte: é claro, tem hora que dá turbulência, mas é muito raro. A turbulência ela passa rápida quando você está em altura cruzeiro. Então, na sua vida e no seu casamento, para você sair do tumulto dos problemas, das crises, da confusão, viva na altura cruzeiro, no relacionamento com Deus. Amém. Quem está na ralé, assim, rapando tacho, vive na pressão, vive sangrando. As coisas têm uma hora, sabe, uma hora está bem, mas do céu ao inferno em segundos. E tem muito crente que sai do céu e vai para o inferno em segundos. Por quê? Porque alguma coisa não bateu bem numa comunicação, num relacionamento, num momento. Isso é falta do quê? Do equilíbrio. Então, quando nós temos a palavra de Deus como uma palavra de ensino, uma palavra viva, uma palavra que ela vem para somar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual, essa palavra ela é bem-vinda. E Salomão fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: filho meu, ele traz o ensino para uma intimidade muito boa, que é uma intimidade de família. Ele não está dizendo assim: olha, porque a gente tem um ditado também aí em Portugal, deve ter ensinado no Brasil, que se o conselho fosse bom, o quê? Não dá mente. Não é verdade? É mais ou menos isso também em Portugal? Acho que é com vocês. Eles são mais velhos do que a gente, de existência, né? Então, mas Salomão ele diz assim: filho, vem cá, deixa eu dar um conselho para você. Vou dar alguns conselhos que vão mudar a história de vocês. Eu vou dar para vocês alguns conselhos que vai fazer com que você viva uma vida tranquila. Ele não falou sem turbulência, mas se ele dissesse, ele diz assim, com menos turbulência. Amém? Às vezes tem um voo de 9 horas que não tem, que é zero de turbulência. Eu vim agora do Brasil para cá, zero de turbulência. Nem Cuba não deu turbulência. Sempre dá umas turbulências para Cuba, que ela passa por aquela região ali. Nada de turbulência. Então, Salomão está dizendo o seguinte: filho, observe bem, quero dar alguns conselhos. Aí ele dá 2 chaves para abrir esse ensino. Aí ele dá chaves que vão fazer com que portas se abram na sua vida, chaves que vão fazer com que você entre no lugar certo, na hora certa, no caminho certo. Se nós estivermos com a chave errada, ela pode parecer que é verdadeira, ela entra, mas não vira para abrir a porta.
E Salomão está dizendo que tem duas chaves para você ter uma vida boa, com saúde, paz e prosperidade. A primeira chave que ele diz o seguinte: observe as leis do Senhor. Observe as minhas leis. Filho meu, observe as minhas leis. O que a Bíblia está dizendo aqui? Quando nós observamos leis, nós não somos punidos. Amém? Eu não sei, parece que eles botaram um demônio nos sinais que tem aqui na região sul de New Jersey. Porque quando você, outro dia eu estava amarelou, falando sinceramente, eu ia só virar aqui. 3 semanas depois, eu vi amarelar. E 3 semanas depois eu vi chegar a multa em casa. Hein? Parece um inimigo, é coisa do inimigo. Ali tem Satanás naquele muro ali. Vamos lá, vamos sair daqui. Então parece que eles estão chegando só para arrancar o dinheiro do povo. Um negócio impressionante. E você para, às vezes, você vê todo flash. Antigamente a gente via flash e a gente ficava até fazendo pose. Hoje não, não, Jesus, vai para lá. Né? Então, nós notamos que as leis. Aí hoje, como é que eu chego aqui em New Jersey? Eu chego aqui, gente, mas numa pureza de coração. Amarelou, nem amarelou. Verdeou meio assim, amarelado, eu já estou parando. Já olho para trás e vejo que se não tem ninguém para não ter problema. Olha, eu dou aquela brincada e quando vai uma certa distância, está verde ainda, a senhora fala, está verde, eu falei, sei, mas eu estou esperando amarelar. Para me parar, eu quero parar. Quem está me entendendo? Porque quando você observa, não adianta, ali ninguém consegue tirar aquelas câmeras hoje, porque botaram aquilo ali, quem manda na lei. Então nós temos que obedecer, estão comigo? E a melhor maneira de você não pagar a multa e não ficar mal é você obedecer. Então o Salomão dá uma dica, ele fala, observe. E por que ele fala isso na introdução do texto dele? Porque é muito difícil obedecer. A gente fica numa rebeldia dos infernos aqui dentro, o negócio batendo assim, por que ele tem esse negócio desse jeito? É verdade. Tem um trecho, eu vim da Flórida de carro. A gente gosta de dirigir, vimos tranquilo, dormimos na Carolina, que é meio caminho mais ou menos. Mas quando chega em Washington, de Washington até quase chega até na divisa com New Jersey, parece que eles fazem um negócio assim para. Vocês vão passar aqui, vocês vão passar do jeito que a gente quer. É 50, 55 milhas por hora. E eu nunca vi tirar tanta foto. Eu vi pelo filme, como diz o mineiro, né? Tranquilo, 50, 55. E eu só via os carros passarem rápido, flash, flash, flash. Eu falei, melhor observar essa lei. Para a gente entender que em 3 semanas uma multa em casa novamente. Então, queridos, quando eu observo as leis, eu vivo protegido. Não adianta. Está comigo? Agora, por que eu estou falando das leis de trânsito? Porque tem umas leis que a gente nem acredita por que elas existem desse jeito. Por exemplo, você tem carros rápidos, velozes e seguros, com airbag em 9 airbags, alguns carros, 10, 12 airbags. Outro dia eu vi um carro muito seguro aqui americano, 12 airbags, tudo bem confortável, as estradas são excelentes, só que o speed limit é de 1927. Um dos carros era de quase puxar a charrete, né? Então, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Nada, eu só tenho que obedecer. Amém, gente? Agora, a minha índole, a sua índole, é uma índole meio desobediente, é quase que rebelde. Vocês já viram quantas vezes uma criança ouve nãos na sua tenra infância? Alguns especialistas dizem que são milhares de vezes, mais de 7.900 vezes, uma criança até 5, 6 anos ouve um não do pai ou da mãe. Porque tudo que a criança vai fazer, ela ouve um não. Ela não ouve um não e não faz mais. Aquele não foi para aquele momento. Quando a mãe vira as costas, é outro momento, ela já pode ir lá e arrancar as flores. Lembram disso? Quando era criancinha? Então nós crescemos sendo bombardeados para aprendermos a obedecer. E hoje, quando somos grandes, nós obedecemos mais ou menos. Mas Salomão disse que se você obedecer 100%, olhar as palavras e obedecer os mandamentos, você vai estar bem na vida. Eu prefiro estar bem na vida.
Amém, gente? Eu tenho procurado lutar contra a minha vontade, contra a minha carne. Aquilo que eu não quero fazer, às vezes eu faço, como diz Paulo. Aquilo que eu quero, eu não faço. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para vocês aqui que eu alcancei o nível máximo, a minha performance máxima, dentro de um relacionamento 100% sem problema. Eu estou crescendo, todo dia eu estou crescendo. Amém, gente? Eu sou desafiado a crescer todos os dias. Eu trabalho com a minha mente, com o meu caráter, com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, com minhas expressões. Amém? Dentro de casa, com minha esposa, com os meus filhos, no que eu faço no dia a dia, no trânsito, na fila de qualquer coisa, banco, ou seja, no que for. Então nós trabalhamos conosco mesmo para que haja um crescimento. E Salomão está falando exatamente disso. Se você observa a lei e guarda os mandamentos, que é a segunda chave que ele dá, você vai ter vitória na sua vida. Seu casamento vai mais tranquilo. Gente, quem quer ter um casamento mais altura cruzeiro, menos turbulência possível? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Isso é uma coisa. Tem gente que acha que não é um casamento bom, é um casamento que você está sempre brincando, batendo motivo, né? Para não ficar aquela monotonia, né? Aquela coisa assim meio sem graça. Olha, eu acho que tem que dar umas briguinhas de vez em quando. De vez em quando eu arrumo umas brigas com as semanas, só que está muito normal, muito tranquilo. Não é briguinha boba, que não dura mais do que 2, 3 minutos. Eu aprendi que no casamento você não deve ficar mais do que 5 minutos brigado com a sua mulher ou com o seu marido. Se você passar de 5 minutos, você é fraco. Se você passar de 5 minutos emburrado, tu é fraco, irmão. Tu é fraco, mulher. Você está precisando de tomar aí um Cebion para a memória. Sabedoria diz, olha só, sabedoria, Salomão diz, que quando você entende o conceito do crescimento dado por Deus, você vai ter vitória em várias áreas da sua vida. Olha o que segue aqui a palavra dizendo, capítulo 3, versículo 2. O 1 diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Olha o resultado disso, versículo 2. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Quem está falando isso é a palavra de Deus. Amém, gente? Quando eu observo os mandamentos, a lei de Deus, e guardo os mandamentos, isso vai prolongar a minha vida e vai me dar paz. As pessoas estão morrendo com o mal do século, estresse. O estresse está tomando gente do simples, vamos falar do pobre ao rico, ao remediado. Por quê? Porque as pessoas estão estressadas. Porque elas não têm o que observar e guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são vida. Amém? Olha que coisa interessante, a gente às vezes não lembra muito, porque estudamos isso quando estávamos fazendo o curso bíblico e tal. Mas olha para você ver em Deuteronômio capítulo 5. Só relembrando para vocês aqui os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de ti. Olha só. Quando nós fazemos qualquer outro tipo de Deus que está entre você e Deus, você está rompendo uma relação de intimidade, de verdade, de fidelidade, de integridade com o seu Criador. Não se curve a nenhum Deus ou algo que seja parecido com algo no céu ou na terra. Depois ele fala também assim: honra pai, honra mãe, não matarás, não furtarás, não digas falso testemunho contra o seu próximo. Olha que coisa interessante, a gente nem sabia que isso existia, né? Não levante falso testemunho contra o seu próximo. Quer ver um negócio que pouca gente sabe que é bíblico? Não deseje. Aqui fala mulher do próximo, mas está dizendo assim: não deseje o que é do próximo. A bolsa Michael Kors do próximo, a bolsa Louis Vuitton do próximo, da próxima, né? O carro do próximo, estão comigo? A casa do próximo, a roupa do próximo, o relógio do próximo. E quando você faz isso, a Bíblia é muito sábia, vai colocar pressão sobre você.
Se eu quero ter o carro do meu vizinho e o meu salário não é compatível com o dele, eu vou comprar, mas vai colocar pressão sobre os meus ombros. Estão comigo? Por que eu vou botar uma bolsa? Eu não, mas aqui também não tem esse problema não. Mas as mulheres lá na Califórnia, elas vão comprar uma bolsa Louis Vuitton de 600, 700, 800, $1.000 ou mais, não sei o que posso estar por fora. E não é compatível com a realidade delas. Quem está me entendendo? Mas é porque no meio que eu vivo, quem manda é Louis Vuitton, é mais que todos. Vocês estão comigo? Você falta. Deixa eu falar. Toda vez que eu falo isso, a Silvana fica brava comigo. Ela fala comigo assim em casa: não fala dessas marcas que todo mundo gosta. Eu sei. Que todo mundo. Não estou falando mal das marcas, eu estou dizendo compatibilidade. Eu estou falando que se você for tentar competir com quem está à sua direita ou à sua esquerda, isso vai gerar falta de paz em você. Estão comigo? Por que eu vou trocar o meu carro? Não, se o seu carro está te dando tribulação, está te dando problema, troca esse carro. Mas você não vai trocar o carro porque o outro trocou o carro dele, você ficou apaixonado com o carro dele e você vai entrar numa prestação que pode comprometer o orçamento da família. Quem está me entendendo? Então Salomão está falando sobre essas coisas. Aliás, a Bíblia fala sobre essas coisas nos 10 mandamentos. Então não deseja aquilo que vai trazer brasa sobre a sua cabeça. Diga para o seu vizinho assim: esse negócio está estreitando. Por que é bom o resultado disso? Porque o resultado disso, Salomão disse que vai te dar saúde e o quê? Vida longa e paz. Não é isso que a gente quer? Amém, gente? Agora olha que bacana que ele fala no versículo 3. Olha só. Ele diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Amor e fidelidade. Olha que segredo maravilhoso que Salomão está nos dando aqui. Gente, amor, eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso. Amor e fidelidade. Eu vou contar com vocês lá para Gálatas capítulo 5. Falar sobre o fruto do Espírito. Olha que coisa interessante. Salomão está dizendo que o amor e a fidelidade nós temos que colocá-lo como uma gravata, onde todo mundo vê como o colar, onde todo mundo vê como um adorno, onde todo mundo vê amor e fidelidade. Isso tem que ser parte da minha vida. Amém, queridos? Isso, eu tenho que desejar isso todos os dias para a minha vida. Então, falando sobre essas duas virtudes aqui, eu quero abrir com vocês em Gálatas capítulo 5. Se você não quiser abrir, eu falo aqui, eu vou ler aqui, você só acompanha aí no seu raciocínio. Olha isso aqui no versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito, isso é fruto do Espírito, amor é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Posso ouvir um amém? Amém. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e o quê? E seus desejos. Olha que interessante. Quando nós entendemos esse conceito de servir a Deus de verdade, nós começamos a abrir uma porta na nossa vida, no nosso coração, para também funcionarmos no fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, fidelidade, paciência. Posso ouvir um amém, gente? Isso no nosso dia a dia. Vocês notam que a Bíblia traz sempre para a sua vida diária. Essas são virtudes, são ensinamentos que nós precisamos incutir diariamente na nossa vida. Quantos aqui são 24 horas por dia pacientes? Levanta a mão, deixa eu ver. Temos um ali. Mas eu acho que é de meia-noite às 6 que é muito paciente. A maioria de nós
nós somos muito pacientes quando estamos dormindo, não tem ninguém por perto para nos dar umas pernadas, né? Não, mas tem pessoas que elas têm realmente o dom da paciência. Agora deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Quem é que tem 24 horas de mansidão? Manso. Vocês estão falando da Bíblia. Estou brincando. A Bíblia não está dizendo que tem que ser 24 horas. Amém? Ela não está dizendo que seja 24 horas manso. Ela está dizendo pratique a mansidão. Viva a mansidão. Viva a paciência. Um dia eu cheguei na minha casa, minha esposa tinha colocado escrito num quarto, no banheiro, no closet, em todos os lugares do nosso quarto. Paciência. Paciência. Eu fiquei chocado, não foi pela palavra, porque ela escreveu em preto e vermelho. E preto e vermelho, para a gente que é atleticano, é Flamengo. E ela é cruzeirense, minha esposa. Para você ver como é que Deus trata com a gente, né? Coloca um cruzeirense do lado da gente para a gente amar. Então, aí eu falei, eu vou você botar paciência e ainda colocar isso em preto e vermelho. Por que você não falou comigo? Tipo assim, fala, você tem uns anos já. Aí ela falou, não, aqui não é para você não. Eu falei, como não? Geralmente manda recado, né? Escreve na parede, paciência. Não, aqui é para mim, estava orando, Deus falou para mim que eu preciso necessitar é a paciência. Achei interessante. Ela colocou de uma maneira tão visual que ela podia ver. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Você sabe que não é sábio. É você ver alguma coisa que você precisa mudar e não querer mudar. Você sabe o que é sabedoria de relacionamento com Deus? É quando você diz para Deus assim, aquelas palavras bonitas, glorioso, eterno, justo, supremo, salvador do universo. Aqui está o seu humilde servo, nessa humilde oração, nessa simples casa, esse simples vaso, feito de barro, queimado pelo sol. Uma verdadeira do seu pó. Ouve essa poeira que nos faz. Tem gente que mais ou menos essa é a espiritualidade do cara. Ele sai dali, parece barro, de tanto pegar as coisas. Então não é essa liturgia, não é essa fórmula de oração que vai agradar o coração de Deus, queridos. Ninguém chega para o pai, você que é pai aqui, seu filho ajoelha perto de você e fala: ó supremo Pai, que o Criador colocou sobre a minha vida como autoridade máxima. Ela está trocando meu iPhone. Eu 6. Ninguém faz isso. Os meninos falam assim: pai, poxa, se eu vender meu iPhone na escola, os 5, o senhor me dá para completar os 6? Não vai me desculpar. É mais ou menos por aí a coisa. Agora, nós queremos servir a Deus, gente, numa máscara de religiosidade, que enquanto você está na presença de Deus, está aquela máscara. Eu não sei a cara de Deus quando você sai dali. Deus fala: cara de pau. Porque esse não é o carro comigo aqui, que está aqui do lado de fora do quarto. Mas sabe o que eu prefiro? Ser eu mesmo. Tem vezes que eu chego para falar com Deus, eu não tenho nada para falar mais, porque eu já orei, já reorei, já falei, já repeti. Eu vou chorar. E eu falo mesmo: Deus, eu não vou falar mais nada, você sabe tudo agora. Isso é questão, eu vou chorar aqui. Estão comigo, gente? Você não se senta deitado, em pé, andando, dirigindo, conversa com Deus. É simplicidade. Tem umas coisas na minha natureza que eu tive que ser sincero com Deus. Mas Deus, eu não ajuda. Eu estou tentando, mas olha, eu preciso estudar isso. Não vê? Não tem que ficar fazendo floreamento, gente. Deus está esperando de você sinceridade. Deus está esperando de você a sua transparência de coração. Deus, ele não quer você. Não dá para a gente enganar a Deus. Essa é a grande verdade. Ninguém engana a Deus. Ajoelha e fala bonito, não vai enganar a Deus. Deus conhece o seu coração.
Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Posso ouvir um amém? Amém. Então o fruto do Espírito vem para nos fortalecer, para nos abençoar, para nos fazer crescer. Sabe uma coisa que eu tenho observado na minha caminhada? Que muitas pessoas, elas aumentam o grau de conhecimento delas. Ficam até mais inteligentes. Alguns aumentam o patrimônio, ficam mais ricos, mas não desenvolveram nada pessoalmente. Se não há desenvolvimento, crescimento pessoal, você pode ficar rico, você pode conquistar poder, mas você vai perder provavelmente aquilo que é mais sagrado para o seu crescimento e o seu envelhecimento e a sua família. É quem vai estar perto de você. Eu conheço muitos homens que são ricos, mas invulneráveis. O Tio falou para mim assim: eu passei a vida, atropelei tudo para dar o melhor padrão de vida para minha família. Atropelei até a minha família. Minha esposa não está mais comigo e nenhum filho suporta olhar na minha cara. Eu estou rico, mas eu estou pobre. Porque nem saúde eu tenho para comer o que eu posso comprar. Comigo? Então, a palavra de Deus está nos chamando para a simplicidade, está nos chamando para a vida, está nos chamando para quando a gente estiver dirigindo e a gente passando pela nossa cabeça assim, alguma coisa que nós precisamos melhorar. Foca nisso e fala: Deus, o Senhor quer melhorar a minha comunicação. Eu quero falar de uma maneira diferente com a minha esposa. Eu quero tratar meu marido de forma diferente. Tem mulheres que o marido trabalha ralo o dia inteiro, desse frio, quando é calor, é calor. E quando o cara chega em casa, ela quer falar tudo que ela tem para falar com um camarada que está cansado, querendo um banho, uma janta e afeto, carinho, palavra de afirmação. Estão comigo? O que a sabedoria diz? Segura um pouco a palavra para as mulheres. Eu falo para os homens, tem mais mulher que os homens controlam isso rápido. Então, mulher, seja sábia, seja mansa. Amém, gente? Deus colocou um homem, não sei se o homem pode ser um cabeçudo, um cara teimoso. Você sabe. E quando ele é isso, você tem que ir para o joelho e orar por ele, pela mudança dele. Não é você que muda ele no poder da espada da luta. Espada da luz, não. Amém, gente? Traz paz para essa casa. Você está criando filhos nessa casa. Seus filhos estão olhando para vocês. Seus filhos estão olhando os exemplos de vocês. A semana passada com um casal, que nós fazemos coach para casais. Coach não coach é treinamento. É diferente de aconselhamento. É bem técnico. É bem foco. 10 sessões e o cara vai ou vai. O casal resolve ou não resolve. Mas antes da gente começar a nossa primeira sessão de coach com o casal na Flórida do dia, marcamos uma primeira encontro numa cafeteria e a gente estava para chegar e o casal estava brigando. E a menina de 9 anos mais ou menos, que viu a gente, estava assim, ó. E a gente esperando isso, a gente, sabe quando você está querendo, você quer voltar, mas você tem que chegar e a menina, quer dizer, a menina de 9 anos, a filha, já está acostumada a ver os pais naquela, como diz lá na minha terra, naquela ignorância. Eu tenho filho em casa. Vocês estão doutrinando seus filhos, como será o casamento deles, baseado no que vai ser os seus. Então nós temos essa responsabilidade. Amém, queridos? E os homens, pelo amor de Deus, homens, aterriza. Tem homem que parece ET. ET ou então aquele do PT, o Lula, não vi nada. Quem fez? Não. O cara não vê nada, ele não sabe de nada. O mundo está acabando e ele só quer saber como é que está o jogo. Quem está me entendendo? Então vem para a vida, vem para a vida. A mulher abaixa um pouco o controle, virou um pouco de casal, esse negócio está meio chato, né? A mulher abaixa um pouquinho, o homem também abaixa as suas reservas, começam a
a buscar coisas interessantes no relacionamento, senão esse relacionamento vai dar mal. E os filhos vão olhar os pais e vão ver os pais como um bom exemplo. Eu não sou perfeito, nós sempre brigamos, sim, eu e minha esposa, mas sempre brigamos escondidos dos meninos. Não é que a gente tentava, a gente sempre foi controlado para brigar. Se tinha um menino que pegava, baixava tudo. E os nossos filhos não viram muito a gente ter problema de conflito, embora nós tivemos, nos primeiros anos, muito conflito. Eu já quis matar essa mulher umas 6 vezes. Mas matar sem morrer, você sabe o que é? Ela não morrer, eu amo ela. E ela, acho que umas 12 vezes pensou a mesma coisa a meu respeito. Então, os filhos crescem deles, mas eles não viram esse tipo de conflito que era a nossa intimidade. E os nossos filhos, 3 filhos, quando fala sobre casamento para eles é a melhor coisa do mundo. Quando fala sobre relacionamento conjugal para eles é a melhor coisa do mundo. Amém? Porque eles viram em casa. Eles viram esse exemplo. Eles não estão assim com medo. Não vai dar certo esse negócio. Se a gente entrar nisso não dá certo, eles sabem que vai dar. Porque a palavra de Deus diz que vai dar, é melhor para eles, eles vão crescer nesse ambiente. Seguindo aqui para o nosso final, olha o que diz o versículo 4. Porque na verdade tem o ônus, nós temos os pagamentos de cumprir observar a lei e guardar os mandamentos, isso dói na nossa carne, mas tem os bônus, tem os ganhos, tem os benefícios. E eu vou ser sincero com vocês, queridos, eu amo o benefício, eu amo os bônus. Vocês acham que eu fico feliz de ter o pagamento, né, os ônus? Não. Os ônus eles fazem sofrer, mas se você pagar o preço direitinho, o que vai acontecer? Vai ter os benefícios, vai ter a promoção, vai ter os bônus, vai ter o crescimento. Então, olha o que Salomão diz aqui no versículo 4. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Favor de Deus, sabe o que é? Deus vai abrir portas que você e ninguém acreditava às vezes que ia abrir. Talvez você acreditava, mas quem está sua alma disse que não vai dar certo. Deus vai abrir essa porta. O favor de Deus. Aí você fala, poxa, eu estava esperando. Quem já teve uma bênção que você está doido para dizer que eu não estou acreditando nesse negócio? Quem entende o que eu estou falando? Eu sei que vocês são muito especiais, espirituais, mas às vezes eles falam assim, eu acredito que isso aconteceu comigo. Quem está entendendo agora o que eu estou dizendo? Na verdade, você não acredita, não é que você não acreditava, você acreditava, por isso que você recebeu. Então Deus está querendo te surpreender, é isso que o Salomão está falando. Deus vai surpreender você com o favor dele. Deus vai colocar pessoas no seu caminho e vai aparecer anjo. Quem já teve situações assim? Deus colocou gente para abrir portas e você falou, meu Deus, cara, é anjo de Deus. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Amém, gente? Então, favor de Deus e dos homens para aqueles que estão dentro de um compasso de crescimento, de desenvolvimento. Tem pessoas que elas te abençoam por causa da sua atitude. Tem pessoas que vão lendo você, seu comportamento, suas ações, sua maneira de agir, sua maneira de fazer as coisas, sua maneira de responder aos compromissos, desafios e tarefas de trabalho. Aí chega um momento que elas falam assim, eu quero te abençoar. Recentemente uma amiga nossa teve que vender um carro e ficou sem carro, com um carro só na família, né? Uma coisa que você sabe que é muito difícil. Mas ela foi tão cuidadosa com uma cliente dela, tantos anos, que ela ficou uns 3 meses sem carro. E a cliente falou para ela assim, eu quero levar você na concessionária, eu quero escolher um carro, que você escolhe um carro, eu quero te dar um carro. Ela falou, não, de jeito nenhum, a gente vai comprar outro. Ela falou, não, eu quero te dar um carro. Por que ela quer que a patroa quis dar um carro para aquela ela era patroa cliente, né? Ela trabalhava com essa mulher. Por que ela quis dar um carro para ela? Porque ela viu a fidelidade, ela viu a integridade, ela viu a disposição. Mesmo quando ela estava andando a pé, ela tinha disposição. E aí ela teve o quê? O favor dos homens. O favor do homem com Deus abre portas para você. Eu já vi pessoas ganharem documento aqui na América. Documento. O patrão falou assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Como assim? Eu quero te organizar. Sério? Já ouvi várias vezes isso. Eu já dá vários sistemas para você. Isso é o que, gente? O favor de Deus, o favor dos homens.
Amém? Aí Salomão fala que você terá também, quando você vai nesse compasso de obedecer às leis, guardar os mandamentos, ter o amor e a fidelidade, ele diz também o seguinte: você terá boa reputação. Reputação não se compra com dinheiro. Tem gente que chega em algumas igrejas, aqui não tem esse caso, graças a Deus, mas eu já tive isso no meu ministério. Um camarada tinha um dízimo bom. Sabe aquele dízimo de encher os olhos? Por que encher os olhos? Porque o dízimo dele pagava quase 50% das contas da igreja. E geralmente, se a pessoa não é tratada, o que ela quer fazer? Ela quer dar o dízimo, ela faz questão de dar na mão do pastor, para ele saber quem é que está dando esse negócio aí. E depois ela quer começar a mandar. Ela quer começar a dar ordens. Eu tive uma experiência no Brasil que um médico, cheio da grana, ele escreveu para mim um e-mail. Falou: pastor, eu queria dar uma sugestão para o senhor de nós fazermos algumas mudanças na doutrina da igreja. Uma sugestão. Aí ele continuou lendo. Ele falou: eu não acho que o senhor deveria pregar sobre dízimo, porque isso pressiona muito as pessoas. Aí eu falei: meu Deus do céu, é agora. O cara não dava dízimo, mas ele dava uma oferta boa. Aí eu mandei um bloco no meio para ele. Falei: eu preciso conversar com você pessoalmente. E fomos para uma conversa, eles não responderam e-mail. E na conversa ele falou assim: não, eu já passei por várias outras igrejas, eu acho que não deve ser assim. Eu falei: meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você, depois de 30 anos, ou eu creio nessa Bíblia ou eu não creio nessa Bíblia. Se você está me falando, meu filho eu conheço tem meses, eu conheço a Bíblia há mais de 30 anos, o que você acha que eu vou acreditar? Aí ele perguntou assim, a mulher estava junto, mulher arquiteta, aquela coisa toda, aquele pessoal do bam. Aí eu falei: meu, aqui a sugestão veio do alto. Tem que estar aqui. Se eu estiver fora da palavra, vocês me confundem. Mas se eu estiver na palavra, me perdoe, mas aqui vai ser assim que vai funcionar. Amém, gente? Então nós não podemos comprar reputação com dinheiro. Estou falando isso porque tem gente que quer comprar o nome, quer comprar a posição. Você não compra amigos com dinheiro, você não compra família com dinheiro, você não compra saúde com dinheiro, você não compra seu nome com dinheiro, sua credibilidade com dinheiro, mas você compra com ações, com atitude, guardando os mandamentos, guardando a sua boca, funcionando no fruto do Espírito. Amém, gente? Vivendo a vida de Cristo, você vai construir uma reputação, as pessoas vão acreditar em você, sua credibilidade vai aumentar. Tem pessoas que ninguém quer seguir, tem crente que ninguém quer seguir no trabalho, tem crente que a vizinhança não quer seguir. Não quer. Porque o testemunho que você tem, você quer me levar para a sua igreja? Se não mudou você, não vai mudar a mim, está muito bem do jeito que estou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É ou não é verdade? Então, quando eu mudo a minha vida, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim: eu quero essa luz que está em você. Eu quero seguir esse caminho que você está seguindo. E por final aqui, vocês viram que eu gosto de falar, né? Mas eu vou terminar mesmo. Versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quer dizer, o nosso braço é limitado, mas o de Deus é ilimitado. Amém? Se a minha confiança está na minha força, eu tenho limites. Se está em Deus, o que acontece? Não tem limites. É o Deus do impossível. Versículo 6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele direitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor para onde? Para os seus ossos. Vida boa, com saúde, paz e prosperidade é simples. Abaixe a sua guarda, sua defesa e deixa Deus ser Deus. Amém? Se alguma coisa tem que ser mudada em volta do que você está, diga: Deus, não consegui. Não consegui mudar esse homem, não consegui mudar essa mulher, não consegui mudar esse pai, essa mãe, esse filho, esse vizinho, esse patrão, esse empregado.
Quero que o Senhor faça a sua vontade agora. E uma coisa que eu tenho descoberto, sabe o que é? Quando eu começo a mudar a mim mesmo, tem um monte de coisa à minha volta que vai ficar consertada e fica mudado. Porque a minha visão mudou. Se a minha visão é boa, o mundo à minha volta vai ser bom. Se Deus trabalha com a sua visão de você mesmo, você vai ver as coisas de forma diferente. Quantos podem dizer amém? Agora pergunta para mim uma coisa. Eu queria que vocês fizessem uma pergunta de couro para mim, todos juntos. Pergunta assim para mim, Pastor Edson. É fácil viver isso? É fácil viver isso? Não. Com toda espiritualidade, eu vou responder para vocês. Não. Mas Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu envio o Espírito Santo Consolador. É Ele em nós que vai nos fortalecer. É Ele em nós que vai dizer para você assim: você pode, eu estou com você nessa, você não está sozinho. Fique de pé que eu quero orar com você. Fique de pé. Eu vou, mas eu vos envio o Espírito Santo. Ele será o nosso consolador. Quando você não puder, com a ajuda do Espírito, você vai poder. E nós podemos todas as coisas no tempo nos fortalece. Põe no seu coração, isso como uma atitude simbólica de alguém que deseja mudanças, de alguém que quer ver essas mudanças, viver essas mudanças intimamente. Eu não comecei como eu estou hoje. Nós não começamos como estamos hoje. Mas todos os dias, de glória em glória, nós somos mudados, somos transformados, somos restaurados, somos fortalecidos. E é isso que Deus quer fazer hoje de manhã. Deus quer te fortalecer, Deus quer te restaurar, Deus quer te dar ânimo novo, vida nova. Deus quer te dar melhorar a saúde, saúde do corpo, saúde da alma, saúde do espírito. Feche os seus olhos. Pai, nós colocamos nas tuas mãos agora cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Ouvimos atentamente a tua palavra, ouvimos os teus ensinamentos no nosso coração, e nós queremos dizer para o Senhor que nós precisamos da sua ajuda. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos da graça do Santo e Doce Espírito, para que possamos aplicar aquilo que está no teu coração, ministrado através da tua palavra para a nossa vida, dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida pessoal, dentro do nosso relacionamento com pessoas, na casa, na escola, no trabalho, aonde quer que seja, como homens, como mulheres. Nós queremos que o Senhor ponha a tua mão agora, Pai, nos fortalecendo. Tira da nossa vida tudo que não provém do Senhor, aquilo que entristece o seu coração. Coloque a tua paz, coloque vida longa, coloque, Senhor, sabedoria, para que nós possamos viver dias sobre a terra, dias de gozo, dias de prazer, dias de alegria, dias onde a tua palavra flua com naturalidade e profundidade no nosso coração. Nós somos gratos ao Senhor pela tua fidelidade, porque sentimos a tua presença neste lugar falando conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos cantar uma canção, uma adoração.